Gente, o caminhar, o caminho nunca é mostrado só uma vez, é sempre colocado pessoas para nos direcionar. E sobre a arte, eu tenho 3 artistas que cruzaram o meu caminho. O número 3 é um número muito forte para mim. Não sei se quem está assistindo, né, você também sente isso. Tem sempre um número que repete na nossa vida, né? Às vezes é um número do nosso aniversário, às vezes é aquele número que a gente vê sempre no telefone, né? Pra mim é sempre o 3, assim, e eu considero que o 3 ele tem uma força divina criativa. Se eu não me engano, foi Euclides que falou que tudo no universo é composto pelo triângulo. Então, o triângulo é a forma mais básica, né? Antes dele tem as arestas, né, os pontos, arestas, e daí a primeira forma básica é o triângulo. E tanto que todas as outras formas, elas são divididas no triângulo. E assim, tudo que a gente tem no mundo, todos os objetos que a gente tem aqui, todos são compostos, se for olhar com microscópio, tu vai ver pela geometria sagrada que é um triângulo que forma cada objeto. Um hiperzoom, né? Então, voltando, 3 pessoas surgiram na minha vida, 3 artistas, para me mostrar o caminhar, essa descoberta na pintura. A primeira pessoa foi na minha família, é o meu tio, casado com uma tia, irmã da minha mãe. O meu tio, ele mora em Florianópolis, em uma das freguesias de Florianópolis. E ele, quando eu era pequena, ele descobriu a pintura, ele começou a pintar do nada. Ele é um militar, ele se aposentou como militar, então uma carreira super bruta, super quadrada, e ele começou a pintar do nada. E depois ele descobriu que a pintura dele foi uma pintura mediúnica, né? Uma pintura espiritual. Então foi muito bonito, assim, porque logo no início ali ele estava descobrindo a pintura e ele fazia rosas muito lindas. Minha mãe comprou um dos quadros dele para colocar vários quadros dele na minha casa, que eu cresci, dos meus pais, na casa dos meus pais, era dele. E eu olhava com muita magia naquilo. Eu tinha por volta de 6, 7 anos ali, tava na primeira série, segunda série, eu sou da época da série, né? Não era ano. E daí, meus pais, eu olhando para aquilo, eu ficava assim, eu olhava para a arte e realmente me conectava um ponto muito profundo, né? E o tempo passou, pouco tempo depois, meu pai tinha uma empresa e daí ele tinha que fazer uma entrega para um artista, uma coleta, enfim, para um artista na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. E lá foi quando eu conheci o Luciano Martins. Eu pequenininha, eu tinha 7 anos, 8 anos também, ali por volta disso. E eu entrei na casa do Luciano Martins, consequentemente no ateliê dele, e foi um imenso presente, né? E quando eu me conectei aquela produção, aquele cenário, eu falei, que lindo, que maravilhoso! E o Luciano Martins, para quem não conhece, ele é publicitário também, então ele uniu a publicidade e a arte. Hoje ele tem canecas, linhas de várias coisas produzidas com a arte dele. E a arte dele, ele é uma arte muito infantil, assim, não é infantil do jeito pejorativo. Ela é muito colorida, ela traz movimentos de uma criança, né? Ele faz releituras de quadros antigos, tipo, por exemplo, a Mona Lisa, e ele faz releitura como se fosse bonecos, sabe? E daí eu olhei aquilo e falei, que incrível, que lindo! E daí o Luciano me deu uma revista dele, que é onde tinha várias obras, que era o portfólio dele, acredito, né? Nessa revista ele falou, olha, escolha 1, 2 obras, enfim, escolha alguma obra e faça uma releitura tua, né? E assim,
essas obras que ele tinha feito já eram releituras, né, dos quadros muito antigos de artistas antigos. E daí eu comecei a pintar uns quadros dele. Acho que cheguei a pintar 2 ou 3 quadros dele. E também pintei quadros meus, né? Pintei um com o logotipo da empresa do meu pai, que ficou na sala dele por muito tempo. E, enfim, só que o material que meus pais compraram na época, eu falei isso lá no episódio 1, era tinta óleo, né? Então, uma criança que estava descobrindo a arte, pintar com a tinta óleo demora muito para secar. Então, isso foi me gerando uma certa dificuldade, assim, sabe, em desenvolver. Fora que eu não tinha, assim, um curso onde eu sabia desenhar, né? Eu tirava meio no olho, meio, né? E não tinha noção de proporção e tudo mais. O tempo passou, eu virei arquiteta, né? Eu entrei na faculdade de arquitetura em 2013. Eu entrei na faculdade de arquitetura e logo nas disciplinas de desenho eu me reconectei, né? Volta e meia eu desenhava algo na adolescência, né? Nunca me afastei totalmente, mas também não vivia, né, totalmente da arte do desenho. Sempre que me conectava, eu me sentia renovada. Então, esse ano, 2025, eu conheci uma grande amiga, né, que em pouco tempo, assim, sabe, encontros de alma mesmo, né? É uma arquiteta, também formada em arquitetura. Na verdade, ela é uma artista plástica, formada em arquitetura, que migrou para a área das artes plásticas. Faz mais ou menos uns 4 ou 5 anos que ela migrou totalmente para artes plásticas. E ela é arquiteta como eu, tinha um escritório dela, enfim. E eu comecei a ver ela pintando. E eu desmitifiquei muito a questão, assim, da dificuldade da pintura, do traçado, o jeito como ela pinta é um jeito muito leve, é muito prático. E vou dar o nome dela também, porque assim vocês podem pesquisar, podem ir no Instagram dela, é Andrea Calderari. E ela tem uma arte muito espiritual, sabe? E ela me influenciou, ela que trouxe os quadrinhos pequenininhos para eu pintar. E ela falou, Gladys, começa pelos pequenos, né? Vai desbloqueando, vai compreendendo. E eu dedico muito, assim, em relação a ela. Então, 3 pessoas, né? 3 pessoas vieram à minha vida trazer esse caminhar. Então, a reflexão que eu faço aqui nesse vídeo é que a gente nunca faz um caminho solo, né? Sempre tem pessoas que direcionam, sempre tem pessoas que nos ajudam, que nos amparam. Às vezes a gente acha que a gente tá sozinho, sabe? E a questão é, você não está sozinho. Só, às vezes você não está conseguindo ver, mas você não está sozinho. E também, um ponto muito importante, às vezes é pedir, sabe, gente? A gente fala, a gente tá sozinha, não sei o que, eu não tenho resposta, não sei o que. Se ajoelha, peça, né? Peça a Deus, me envie alguém. Ou me tire as pessoas que não me querem bem da vida, né? Faça essa... Então, gente, é isso, mais um relato, né, da minha vida na arte, nesse meu caminhar, e que vai ficar registrado aqui. Então, esse canal é um canal para registrar o meu processo e tem sido fantástico. Um grande beijo. Até a próxima. E comente aqui embaixo se você sente algo parecido, ou pela arte, ou por outro caminhar. E curta, compartilhe. Se puder também se inscreva no canal, se quiser acompanhar a nossa trajetória. A minha, no caso. Talvez eu traga mais alguns artistas para cá, tá bom? Até mais!